Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira e nós estamos encerrando aqui mais uma lição da Escola Sabatina, mais uma semana de estudos, e essa semana nós estudamos sobre entendendo a natureza humana. Então esse foi o tema da nossa semana, né? Como que nós passamos aí por vários tópicos, falamos sobre o estado dos mortos, falamos sobre como que se constitui a natureza humana, como que o homem foi criado, depois o que tem a ver ali a questão do fôlego de vida, né, junto com o corpo, o que acontece na morte e, por fim, então nós vimos o estado inconsciente dos mortos, não é? Vimos também a expressão sobre estar junto com os seus antepassados, estar reunido com seus pais, né? E sobre o que isso significava, que não tem a ver com ter um encontro consciente, mas é que você só está enterrado no mesmo lugar, não é? E é uma expressão que era usada para se referir à morte da pessoa. Bom, lembramos aqui alguns temas da semana, né? E antes de passarmos aqui para o estudo adicional, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós e, através do Teu Espírito Santo, o Senhor tem nos ensinado verdades tão importantes da Tua palavra. Que o Senhor continue nos ensinando agora, Pai, e continue nos dando forças para prosseguir nessa vida que nós temos aqui. Nos ajude a cumprir a missão que o Senhor nos dá, Pai, de transmitir as verdades que aprendemos a outras pessoas, de mostrarmos Cristo para as pessoas, de amarmos as pessoas. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê poder, que o Senhor nos dê capacidade para isso. Nós suplicamos humildemente, em nome de Jesus. E também suplicamos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, as lições do dia de sexta-feira aí, né? Elas sempre começam com uma recomendação de leitura. E a recomendação de leitura que nós temos essa semana é um texto de Ellen G. White no livro O Grande Conflito. As páginas aqui mencionadas são da 444 até 458. E imagino que o título do capítulo, né, seja esse aqui, O Mistério da Morte. Eu não sei se aconteceu algum equívoco, né, mas eu fui procurar nas duas versões que eu tenho do Grande Conflito e eu encontrei títulos que falam sobre essa questão, né, esse mesmo tema, só que títulos diferentes. Na versão antiga do Grande Conflito está no capítulo 33. Esse livro, né, do Grande Conflito você pode achar facilmente na internet, é só digitar Grande Conflito, PDF, e tem a versão condensada, que é uma versão um pouco mais enxuta do livro, né, resumida, e no capítulo 34 dessa versão condensada você consegue então ter acesso a esse conteúdo também. Um conteúdo que fala sobre os temas que nós estudamos aqui essa semana. Sobre a morte, sobre a questão do ser humano, aí, o que acontece com ele na morte, né? Enfim. E aí, vamos passar aqui agora para os comentários da lição, para fazer um fechamento aqui, né, da nossa semana. A lição traz o seguinte para nós. Se você já passou por uma cirurgia e recebeu anestesia geral, pode ter uma vaga ideia de como deve ser para os mortos. Mas, mesmo sob anestesia, seu cérebro ainda funciona. Imagine como seria quando as funções cerebrais parassem completamente. O que acontece na morte? Os mortos fecham os olhos e o próximo evento que verão será a volta de Jesus ou seu retorno após o milênio. Leia lá Apocalipse capítulo 20, verso 7 até o verso 15. Veja só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, esse capítulo fala que há duas ressurreições. Bem-aventurado é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder algum, né? E essa primeira ressurreição é a que acontece na volta de Cristo. E a segunda, que é após o milênio, é a ressurreição
dos que se perderam, não é? E aí essas pessoas, elas ressuscitam e recebem então a condenação final. Bom, querido irmão, querida irmã, eu desejo imensamente que eu e você estejamos no primeiro grupo. Se nós viermos a falecer, que nós ressuscitemos na volta de Jesus. Mas eu acredito que muitos de nós não passarão pela morte antes de Cristo voltar, porque Jesus está às portas. Bom, a lição continua dizendo o seguinte: até lá, todos os mortos, os justos e os ímpios, descansarão por um tempo, que lhes parecerá um instante. Para os vivos, a morte parece durar muito tempo, mas para os mortos dura apenas um instante. E agora vamos ter uma citação aqui do livro O Grande Conflito, desse trecho que foi recomendado aí, não é? Aqui está dizendo página 450 e 458. Talvez na sua versão você possa ter páginas diferentes, mas o conteúdo está lá, tá bom? E a irmã White diz o seguinte aqui: se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu no instante em que alguém morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em lugar da vida. Vocês já pararam para pensar nisso, queridos irmãos e queridas irmãs? Se nós morremos e vamos direto para o céu, que é um lugar onde não há sofrimento, que é um lugar onde não há dor, não há morte, não há mais nada de ruim, por que nós devemos continuar aqui vivos? Hein? Não é melhor já morrer e ir para o céu? Veja só o que ela vai dizer. Por causa dessa crença, muitos têm sido levados a colocar fim à sua existência. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais um comentário aqui. Vocês lembram que nós estudamos lá no início das lições dessa semana que ter um entendimento não bíblico, ter um entendimento equivocado a respeito da situação do homem na morte, né? Crer nessa inverdade que o ser humano está consciente após a morte pode ser perigoso. E eu lembro na época que eu falei, perigoso para quem? Para nós, por conta disso aqui. Imagine você tirar a sua vida pensando que você vai estar indo para um lugar melhor, quando na verdade você não vai para lugar melhor, coisa nenhuma. Você não vai ter consciência, nada. Você está jogando sua vida fora. Esse é um engano de Satanás, querido irmão, querida irmã. Não é para que a gente fique tirando a nossa vida. Deus, Ele enviou Jesus aqui desse mundo para Ele morrer, para que nós não morrêssemos. E Ele vai ressuscitar as pessoas. Não é para que a gente tire a nossa própria vida. A nossa vida vale a vida de Cristo, o sangue dele derramado por nós. Percebam o engano do inimigo, querendo fazer com que as pessoas tirem a sua própria vida. Percebam isso, querido irmão, querida irmã. Como que isso pode ser perigoso. E a lição vai continuar dizendo aqui, o texto, melhor dizendo, né? A citação aqui do Grande Conflito. Quando dominados pelas dificuldades, dúvidas e frustrações, parece fácil romper o tênue fio da vida e voar além, para as bênçãos do mundo eterno. E quantas pessoas não têm tirado a própria vida hoje, não é, querido irmão, querida irmã? Quando a nossa missão é falar para elas, não façam isso, não tirem a própria vida. E a sociedade está acordando para isso. Tem Setembro Amarelo para falar sobre isso, prevenção do suicídio. Deus é Deus de vivos. E isso está escrito lá em Lucas, capítulo 20, verso 38. Continuando aqui. Em parte alguma das Escrituras se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para seu castigo. Percebam só, queridos irmãos e queridas irmãs. Em parte alguma nas Escrituras se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para seu castigo. A Bíblia fala que a recompensa será dada naquele dia. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia,
Naquele dia, Paulo sabia que ele não ia receber naquele instante a coroa da vida. Ele ia receber naquele dia, na volta de Jesus. Aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos essa declaração da irmã White que está em harmonia com essa declaração de Paulo. E antes que alguém venha falar, mas tem a parábola do rico e do Lázaro, do rico e do mendigo, ali em Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31. Primeiro ponto. O próprio nome já diz, é uma parábola. E a parábola, ela é uma história fictícia, que não necessariamente representa a realidade, mas que traz uma lição para nós. E qual que é a lição que essa parábola traz? Vamos ver o último verso da parábola. Diz assim, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, quem são Moisés e os profetas? As Escrituras, né? Tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aquele rico que estava na parábola sofrendo em tormentos, estava pedindo para que Abraão enviasse Lázaro, né, que era o mendigo que estava lá, vamos dizer assim, no seio de Abraão, um lugar bom, um lugar de alívio, né, para que ele então falasse com seus irmãos, para que eles não fossem condenados como o rico ali foi, né? Então ele queria que Lázaro avisasse os irmãos dele, do rico, né? E aí Abraão responde isso para o rico, na parábola. Lembrando, é uma parábola, é uma alegoria, para passar a mensagem de que se as pessoas não acreditam nas Escrituras, naquilo que está escrito, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, essas pessoas não acreditarão. E veja só que interessante, a expressão que foi usada aqui é ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Por que ele não falou então, ainda que alguém dos mortos apareça em espírito perante eles? Porque isso não acontece, querido irmão, querida irmã, isso não acontece. Para que alguém que morreu interaja com alguém que está vivo, é necessária a ressurreição. Porque o ser humano ele é uma entidade integral, corpo e fôlego de vida. Não existe espírito desencarnado. E aí, querido irmão, querida irmã, Jesus ele frisa isso. Ainda que alguém ressuscite. E vocês sabiam que isso aconteceu? É verdade, aconteceu. Não o fato de que esse diálogo aqui estava acontecendo, né? Mas alguém ressuscitou, testemunhou de Cristo e as pessoas não creram. Quem foi esse? Não é coincidência que a pessoa tinha o mesmo nome aqui do mendigo da parábola, Lázaro, o amigo de Jesus que morreu. E esse episódio está relatado lá em João capítulo 11. E lá Cristo ressuscita Lázaro. As pessoas veem que Lázaro estava morto há 4 dias e Jesus foi lá e ressuscitou ele dentre os mortos. E as pessoas ainda assim não creram que Jesus era o Messias. E você vai ver no final do relato que as pessoas que estavam se opondo ali ao ministério de Jesus queriam matar Jesus. Eles deveriam ter crido. Alguém ressuscitou dentre os mortos. Isso é um testemunho de que Cristo é o Messias. Mas isso não adiantou. Por quê? Porque eles não acreditavam em Moisés e nos profetas. Eles achavam que acreditavam, achavam que conheciam as Sagradas Escrituras, mas eles estavam com muitos preconceitos, muitas distorções da verdade ali. E aí eles não acreditaram nos milagres que Jesus fez e nem nesse testemunho que foi Lázaro ter ressuscitado. Que nós possamos abrir os nossos olhos, queridos irmãos e queridas irmãs, tá bom? E que nós possamos ficar atentos, queridos irmãos e queridas irmãs, para que nós não tenhamos a mesma postura daqueles homens daquela época que não creram em Cristo. Achavam que conheciam as Escrituras, mas estavam esquecendo de coisas muito importantes. Que nós possamos examinar as Escrituras, não é?
queridos irmãos e queridas irmãs. Agora vamos para as perguntas para consideração. Primeira pergunta. A Bíblia considera o ser humano um todo, que permanece consciente apenas como pessoa indivisível. Essa noção nos ajuda a entender a natureza da morte? Sim, nos ajuda, porque quando nós temos a separação do corpo e do fôlego de vida que Deus deu, nós deixamos de existir como ser consciente. Segunda pergunta. O mundo foi dominado pela teoria da imortalidade natural da alma, com todas as suas ramificações. Ou seja, que tem algo no ser humano que não morre. Depois da morte tem algo que continua existindo, né? O que morre é o corpo. Enfim, tem todas as ramificações aí, né? De culturas e religiões que acreditam em algo que se relaciona com isso. Por que nossa mensagem sobre o estado dos mortos é tão crucial? Por que, entre os cristãos, encontramos forte oposição a esse ensino maravilhoso? Aqui, por que esse ensino ele é tão crucial, querido irmão, querida irmã? Nós já vimos, é muito perigoso. As conclusões que nós podemos chegar são muito perigosas se nós acreditarmos que a alma, que tem um espírito imortal dentro de nós, nós falamos um pouco sobre isso já hoje, não é? São enganos de Satanás. Todas essas crenças estão enraizadas lá na primeira mentira que Satanás contou para Adão e Eva, que ele falou para Eva no momento da tentação: certamente não morrereis. Vocês lembram disso? Isso é perigoso. Por que então os cristãos eles acabam fazendo uma forte oposição a esse ensino? Tem muitas religiões cristãs que defendem a imortalidade natural da alma. Por quê? Se a Bíblia diz que o morto está inconsciente, que não tem isso de imortalidade natural da alma, que a alma perece, como nós vimos lá em Ezequiel. Queridos irmãos e queridas irmãs, que nós possamos orar pelos nossos irmãos. E se você é cristão de uma outra denominação, que você perceba aquilo que a palavra de Deus está trazendo para nós. Não é porque todos somos cristãos que todos verdadeiramente estamos na verdade. Na época de Jesus aconteceu a mesma coisa. Aqueles homens eram judeus, conheciam as Escrituras, praticavam os rituais, tinham alguma noção da verdade, mas estava misturada com erro, com tradições, com filosofia, com contaminação de outras culturas. E Jesus ele veio e corrigiu muitas coisas que eles haviam então distorcido. E aí eles não aceitavam, eles se opunham. Que nós possamos ver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Terceira pergunta. A compreensão do estado dos mortos nos protege do que pode aparecer, entre aspas, diante de nossos olhos? Será que tem algo que pode aparecer diante dos nossos olhos, meus queridos irmãos e queridas irmãs? E a pergunta continua aqui: por que nem sempre podemos confiar no que vemos, principalmente se acharmos que vemos ou pensamos ver um espírito de um querido morto? Queridos irmãos e queridas irmãs, é inegável que algumas religiões, eles veem esses espíritos. Mas será que de fato são espíritos de queridos mortos? Não. A Bíblia diz que não. A Bíblia afirma que o morto não tem consciência. E se não é um querido morto, quem é que está falando com ele? Você já parou para pensar nisso? Eu gostaria de ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Vejam só o que está escrito ali, e esse é um alerta para nós. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14.
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E eu vou ler também o verso 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui, Paulo estava tentando lidar com os falsos mestres, né? Estava dando conselhos ali, mas ele aponta para uma realidade. O próprio Satanás, ele pode se apresentar, se disfarçar, se transformar em um anjo de luz. Querido irmão, querida irmã, nós não devemos confiar naquilo que nós vemos ou ouvimos, naquilo que nós sentimos. Devemos confiar no que Cristo confiou na tentação do deserto. Está escrito. Vocês conseguem entender quão séria é essa batalha? O quão sujo o inimigo que nós temos é de se transformar em parentes queridos, para mexer com o nosso emocional, para nos levar para a perdição. Vocês conseguem entender isso? Queridos irmãos e queridas irmãs, que nós possamos confiar naquilo que está escrito, que a nossa segurança esteja na palavra de Deus e em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande abraço, tenham um feliz sábado, fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.